Programa TV Imóveis, um oferecimento Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. No TV Imóveis desta semana, além de você conferir dicas para a escolha ideal de plantas para apartamentos, você acompanha curiosidades da construção civil, informações do mercado imobiliário e ainda uma entrevista sobre as principais dúvidas sobre o distrato imobiliário. Saiba como funciona e para quem serve, a partir de agora no TV Imóveis. Com a economia instável, cresce cada vez mais o número de distrato. Mas antes de realizar, concretizar esse distrato, é ideal que você tome alguns cuidados. E para esclarecer sobre esse assunto, hoje ao meu lado, o advogado Paulo Afonso. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa TV Imóveis. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Bem, Paulo, vamos partir do início. Na verdade, o que seria um distrato imobiliário? O distrato, Ana, nada mais é do que o encerramento daquele negócio jurídico que as partes realizaram através de um contrato, no caso de venda e compra de imóvel. Um processo um pouco burocrático, digamos assim. Ele é burocrático e bastante... existem pontos processuais que precisam ser vistos, né? Inclusive pontos contratuais, onde necessita às vezes de ser feito uma negociação entre as partes, ou então uma notificação extrajudicial entre todos, e daí então, caso não tenha solução essa primeira demanda, poderíamos ingressar com uma demanda judicial. E como fazer um distrato, já que é um processo burocrático, digamos? Sim. Inicialmente, contratando um advogado da confiança, fazendo uma notificação extrajudicial à empresa onde foi adquirido aquele imóvel, e caso ainda não seja realizada aquela rescisão da forma com que você deseja, então ingressar com a demanda judicial. E geralmente o distrato ele ocorre quando o imóvel está financiado, correto? O distrato pode ocorrer também em relação a duas pessoas que você prometeu vender ou prometeu comprar e você deixou de gostar daquele imóvel, ele não te atendeu nas necessidades que você queria e você pode a partir dali rescindir também o contrato. Em caso do imóvel financiado, então qual seria o procedimento? No caso do imóvel financiado, existem seguranças jurídicas no contrato de financiamento onde o imóvel deixou de ser o objeto da venda e compra e passou a ser então o financiamento, o empréstimo de dinheiro. Então, com isso, não há que se falar em rescisão de um contrato de financiamento imobiliário. O que se pode fazer nesse caso, Ana, é simplesmente encontrarmos uma outra pessoa no mercado que esteja querendo adquirir aquele imóvel e desde que ela cumpra as exigências do ente financiador, troca-se o vendedor. Fazer uma revenda, de repente? Isso, como se fosse uma revenda. Certo. E para quem que cabe um distrato imobiliário? Todas as partes envolvidas no contrato. Vamos dizer que você deixou de cumprir as obrigações que você, como comprador, deixou de cumprir as obrigações que você assumiu. Uma delas, por exemplo, o pagamento da prestação. O vendedor pode ingressar em juízo e pedir a rescisão do contrato. Como você também pode ingressar em juízo e pedir a rescisão de contrato, porque você não consegue mais honrar com aquele pagamento. Existe um custo para isso? Sim. Quanto custaria um distrato imobiliário? Até para a pessoa conseguir analisar se realmente é o melhor momento, é a melhor saída para ela. Oriento a levar o contrato ao advogado que ele vai poder dar os custos gerais da demanda, né? Nós temos os custos processuais, tem os honorários do advogado, isso tudo varia de acordo com o valor do imóvel constante no contrato. Paulo, então a questão da taxa de corretagem também entra nessa situação? Sim, Ana. A taxa de corretagem também vai ser retida pelo incorporador ou pelo vendedor, tendo em vista que ela já foi paga diretamente ao corretor e não pode ser devolvida nesse momento. Mais um ponto para ser analisado. Mais um ponto para ser analisado, Ana. E é importante até mesmo você fazer essa análise
Porque de repente você pensa que o fato de cancelar um contrato, você está isento de qualquer responsabilidade em relação ao pagamento. Pelo contrário, um distrato também tem um custo para isso. Sim, também tem um custo, e existe o custo do próprio contrato. Por exemplo, se você for rescindir o contrato, existem contratos que você vai acabar tendo que o vendedor vai reter 30% do valor pago, existe aquele que vai reter o valor inteiro do sinal, existem multas também contratuais que devem ser vistas, impostos. Tem uma série de fatores para serem analisados, né? Sim. E como nós estamos perto de período de declaração de imposto de renda, como ficaria uma declaração no caso de um distrato imobiliário? Tá. Se você, na tua declaração, um exemplo, você devolveu o imóvel hoje em 2017. Em 2018, você vai declarar o valor do imóvel em 2017 e ele como zero em 2018, ou seja, houve aquela rescisão. É tranquilo? Tranquilo. Na questão de imposto de renda é tranquilo. Bem, Paulo, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no TV Imóveis. Eu sei que o tempo é curtinho, mas com certeza esclareceu muitas das dúvidas. Ok, obrigado. Estamos sempre à disposição. Agora que você ficou bem informado, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com um quadro de dicas. Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba, o Panorama Campolim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Um projeto diferenciado feito para você. Em um grande terreno com mais de 79 mil metros quadrados, serão construídos 8 condomínios independentes. Cada condomínio terá sua portaria, lazer e áreas separadas. E todos oferecem apartamentos de 2 dormitórios, sala para 2 ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. 2 condomínios já estão em construção com obras aceleradas, o Reserva São Carlos e o Reserva Guadalajara. Verdadeiros sucessos de vendas, e sabe por quê? O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, hipermercados, restaurantes, amplo comércio junto de grandes avenidas e da Raposo Tavares. Você vai morar perto de tudo. Bom, né? E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios, novas faixas de renda e com muitas facilidades exclusivas para ajudar você a comprar o seu novo apartamento hoje mesmo. Além de tudo, é o melhor preço por metro quadrado da categoria na região. Panorama Campolim, sua família vai adorar viver aqui. Voltamos com TV Imóveis. Morar em apartamento não precisa ser sinônimo de abrir mão da jardinagem. Por isso agora você confere algumas dicas para fazer a escolha ideal de plantas para apartamentos. Olá, eu sou a Ana Bozo, sou paisagista aqui em Sorocaba e hoje eu quero dar uma dica para quem quer ter um paisagismo dentro do apartamento ou de casa. O paisagismo não se limita a uma área extensa. Se você tem uma área pequena ou dentro de um apartamento, dá para você ter um vaso bem legal. Tá? E esse vaso, ele vai compor sempre com a sua decoração. Por exemplo, então se você tem todo o apartamento em tons de cinza ou em tons de bege, jogar um tom de cor, um tom vermelho, um tom verde água, fica muito bonito para um vaso. E a altura da planta e o tamanho do torrão tem que ter um bom senso para a gente saber, né, mais ou menos escolher a planta, o tamanho dessa planta com o tamanho do vaso. Sempre um vaso, ele perde muita estética a hora que você coloca uma planta com uma copa muito extensa, tá, para um vaso muito pequeno, ele fica em tom de V, então isso aí perde a estética. Sempre é legal um equilíbrio entre o tamanho da copa e o tamanho do diâmetro da boca desse vaso. Então, tendo esse equilíbrio, assim, já é 60% de você acertar na decoração desse vaso dentro do teu apartamento. Outra questão, a altura, tá? Então tem plantas que são mais baixas, né? E plantas mais altas. As mais altas, por exemplo, como um ficus argentino, ele é uma árvore que dá para você trabalhar dentro de casa, dentro de um apartamento, tá? Ele não precisa da luz solar direto. Fica lindo. Esse ficus argentino, é possível a gente topear a copa dele. Então você não precisa se prender muito, ele vai ficar muito alto. Ele passou da altura ideal, você vai e faz uma topiaria, chama um jardineiro ou você mesmo com uma tesoura dá para fazer uma poda
nessa copa dessa planta. Outras plantas que são legais para plantas internas, lógico, todas as plantas de sombra, tá? Então existem as marantas, que além de aguentarem bem um ambiente interno, elas têm um colorido próprio, elas têm um tom vermelho queimado, umas têm uns tons mais beges, outras, como a maranta barriga de sapo, tem uma folhagem mais prateada. Então essas plantas são muito legais para a gente também ter dentro de casa, né? Existem N espécies. E vasos também, existem muitos tipos de vasos. A gente sempre toma cuidado assim, com a composição da decoração, né? Nunca carregar muito tons fortes, sempre trabalhar os tons neutros. E quando tiver o tom de cor, sempre uma pincelada dentro da decoração. Uma tendência muito forte hoje na área de decoração com vasos são os vasos importados dos vietnamitas. Eles têm um brilho especial, tá? Isso dá um toque mais sofisticado no espaço. Fora as cores, eles têm muitas cores, tá? Tem os vietnamitas rústicos, né, que são os indígenas, eles também são muito bonitos. E assim, eles têm um custo mais alto, mas hoje em dia também existem os vietnamitas nacionais, tá? Que é uma imitação dos vietnamitas. Só cuidado quando for comprar esses vasos, porque esses vasos, às vezes, eles acabam descascando. Então, saber bem a procedência dos vasos. E os vietnamitas de fibra náutica, que é uma imitação do vietnamita, embora tenha o mesmo brilho. Então o efeito na decoração é muito bonito. O projeto da casa estilo Lego foi revelado em 2014 e ganhou destaque nos meios de comunicação por ser diferente, inovador e muito prático. A grande diferença dessa casa para as convencionais é o tempo de construção, que gira em torno de 4 dias. A casa é recebida, desmontada e basta encaixar os blocos para conseguir ter a casa pronta. E você, já pensou em poder montar e desmontar sua casa, levar de um lado para o outro de maneira como desejar? No próximo dia 26, a partir das 7h30 da noite, será realizado o ciclo de palestras Secov de condomínios. A ideia é mostrar que ações integradas e tecnologia de ponta podem tornar sua cidade e seu condomínio mais seguros. Informações e inscrições pelo site secov.com.br. Bem, o TV Imóveis encerra por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim.